bem-vindos ao Radar Lefosse. Meu nome é Andréa Caliento e hoje a gente está aqui com Júlio e a Débora, da nossa equipe de resolução de disputas. Júlio e Débora, obrigada por terem vindo aqui hoje. Obrigado, Andréa. Obrigada pelo convite. Então, estamos aqui hoje para a gente falar de alguns temas que afetam o nosso setor imobiliário, que os clientes trazem para a gente quase que diariamente. Aí a gente tem perguntas sobre esses assuntos. Um dos assuntos é fraude e execução. Obviamente, o que a gente faz é quase todas as aquisições, né, que a gente faz, a gente tem que fazer uma auditoria, e a maior preocupação dos nossos clientes é que a gente tenha, até para uma questão de eficiência, uma visão do que realmente é necessário e não é necessário em relação à configuração de fraude e execução. Eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa nesses últimos tempos? A gente tem aonde conseguir alguma eficiência? E aí eu ia pedir para vocês também fazerem um panorama dos últimos anos, desde a súmula do STJ, que fala sobre a fraude e execução, até atos de concentração na matrícula e a mudança mais recente que a gente teve agora em 2022. No judiciário, vocês viram decisões diferentes? Tem alguma mudança? Tem alguma coisa que indica que o judiciário está vendo essa situação da necessidade de realização de auditoria e solicitação de todas as certidões de outra forma? Tudo começa, né, essa linha do tempo, em 2009, com a súmula 375 do STJ, que estabelece que o reconhecimento de fraude depende do registro da penhora na matrícula ou prova da má-fé do adquirente. E aí, a partir desse momento, o que se tem de dúvida é, ok, como eu provo essa má-fé do adquirente? Quais elementos eu considero nessa prova de má-fé do adquirente? E por muitos anos, o adquirente, para se proteger de uma eventual acusação de má-fé, sempre se ocupou de fazer uma diligência prévia à aquisição muito detalhada, obter todas as certidões cíveis, fiscais, trabalhistas, porque com esse dossiê, o dossiê da boa-fé, que a gente até conversa em vários casos, é mais fácil se defender de uma acusação de má-fé no momento da aquisição. E essa obtenção da documentação, a realização da auditoria, foi, por muito tempo, considerada, inclusive pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, como um parâmetro de indicação de má-fé ou boa-fé do adquirente. O que parece ser um indicativo de ponto de virada, mas que não significa um ponto de virada completo, foi a alteração legislativa de 2022, que estendeu a presunção de boa-fé do adquirente, mesmo nos casos em que não são obtidas as certidões de cartório distribuidor cível. Então, o legislador positivou o entendimento de que, se não está na matrícula, eu não posso exigir do adquirente a ciência, a diligência, a adoção de medidas adicionais para se informar daquilo que o próprio credor não se ocupou de colocar na matrícula do imóvel. A gente fez uma análise de decisões mais recentes e a gente viu que o judiciário ainda está dividido. Existem decisões que já fazem menção expressa à lei de 2022, então decisões do ano passado, decisões desse ano, que afastam acusações de boa-fé por não realização de diligência em relação à obtenção de certidões de distribuição, mas a gente encontra ainda precedentes, desse ano inclusive, que mantém esse entendimento que por muito tempo vigorou de que é necessária essa diligência prévia e obtenção das certidões. E um ponto importante para os adquirentes até, é que mesmo com essa alteração legislativa, ela não afasta a necessidade de obtenção das certidões fiscais trabalhistas. Então, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Então, a gente está falando exclusivamente de questões cíveis, né? Certidões cíveis, exatamente. Tá. Então, a lei, ela traz essa manutenção da presunção relativa de boa-fé do adquirente, ainda que ele não tenha obtido as certidões de distribuidor cível, referentes ao imóvel, à localidade do imóvel, referentes à localidade de residência, domicílio dos vendedores. Mas se qualquer cliente me perguntar, será que eu tenho que pedir as certidões, eu continuaria recomendando que sim. Nossa orientação é sempre que sim, né? Agora, vocês acham que, assim, pelo fato de ter já essas decisões, né, ainda que recentes, no sentido de que você não ter conseguido a certidão, não presume má-fé, porque era quase que uma má-fé presumida, pode ser um indicativo de que futuramente as coisas mudem, ou seja, a gente consiga ter já os efeitos da concentração dos atos na matrícula que a gente queria lá atrás, em 2014, quando veio a lei, progressivamente sendo validado no judiciário? A expectativa é de que sim. As alterações às vezes demoram para pegar, né? Então, o que eu acredito é que o que talvez seja necessário seja um trabalho de educação do próprio judiciário, de entender
o que essa alteração legislativa significa, a extensão dessa alteração legislativa, e começar, de fato, a aplicar o que determina a lei. Mas agora eu vou fazer uma pergunta talvez mais difícil para vocês dois, e aí, Júlio, se você também puder contribuir. Vocês não acham que a gente deveria orientar os credores também a tomar uma atitude diferente? Então, assim, eu não vejo também muito movimento dos credores indo nas matrículas para colocar lá, olha, eu vou fazer uma anotação aqui, eu tenho o meu processo distribuído. Em que medida será que a gente também não tem que fazer essa educação com os credores nesse sentido? Principalmente agora, né? Sem dúvida a gente precisa, Déia. A Débora está certa no diagnóstico, a força da inércia no judiciário é sempre muito poderosa, né? Você tem uma máquina que roda a partir de determinadas premissas e até por motivos assim, menos de convicção e mais motivos paroquiais, você tem modelos de decisão, você tem entendimentos consolidados nos gabinetes que refletem sempre a lei passada e nunca a lei nova. Então a gente não vai ver essa virada de chave imediatamente. Mas essa rampa de mudança de posicionamento judiciário, essa subida a gente já começou. E o caminho natural é que se consolide com o privilégio da matrícula. E isso deveria gerar incentivos dos dois lados da mesa, né? Isso deveria gerar incentivos de simplificação nos processos de compra. De novo, a gente ainda deveria olhar isso com cautela, a gente não deveria virar essa chave agora. Em matéria de precedente judicial, via de regra, até o passado é incerto, que dirá o futuro, então não é a hora ainda de dar esse salto. Mas a gente certamente deveria, do ponto de vista de credores, começar a se calçar com mais frequência, assim, e de maneira mais precoce. O judiciário é muito receptivo para pedidos de cautela que não tem um efeito expropriatório e que tem um efeito de publicidade. Esse é um pedido fácil de vender. Você dizer para o juiz, olha, não me diz que eu tenho razão agora, não retira um bem do patrimônio da contraparte, mas conta para todo mundo, a partir desse marco legal, que existe essa disputa. Porque eu não quero, depois, quando a gente tiver num cumprimento de sentença, ver esse cumprimento, ver essa pretensão de exaurimento de fato, de eficiência da sentença, frustrado pela falta de um bem. E esse movimento ainda acho que manejado com alguma timidez pelos credores no judiciário, sem nenhuma justificativa. Você não tem risco de sucumbência para esse pedido, você tem uma receptividade, é um pouco uma softball para o judiciário, e a gente certamente tem encorajado os nossos clientes em ações de cobrança a fazer isso. Execução, nem se fala, né? Execução é tão mais simples, né? Você saca a certidão e leva a certidão a registro. Essa deveria ser um no-brainer. Ótimo. Porque, assim, eu espero que a gente, com isso, consiga nos próximos anos fazer um outro desse aqui e dar um outro panorama. Porque, assim, de verdade, pra gente que faz, né, auditoria, a gente sofre muito com essa situação onde a gente tem que ter as certidões, analisar tudo isso e depois, muitas vezes, depois de anos, surgiu uma execução que não estava nem um dos foros que a gente olha, nem da situação do imóvel e nem do domicílio, e sofreu uma alegação de fraude de execução, por exemplo. Então, já seria um alento muito grande a gente caminhar nesse sentido de ter tudo concentrado ali na matrícula e dar alguma segurança, ou uma segurança maior na aquisição, né? Agora, aproveitando para falar de um outro tema parecido, para trazer aqui o judiciário e as coisas que vêm sendo discutidas, um outro tema que a gente sempre é questionado, e assim, ele vai e volta, é nas locações, nos contratos em geral, mas mais nas locações que a gente faz aqui, a gente ser perguntado pelo cliente se vale a pena ou não a gente colocar a cláusula arbitral, né? E aí a gente tem acompanhado as decisões do judiciário e me parece que tem uma situação um pouco peculiar aí, principalmente com relação à situação de despejo e discussão de posse na arbitragem. Vocês podem explicar para a gente um pouquinho qual é essa discussão e qual é a nossa visão agora sobre o tema? O judiciário colocou a mão num vespeiro que parece não entendeu ainda a extensão das decisões que tomou. Qual é o ponto de vista, qual é o ponto de partida legal que o judiciário manejou nesse tipo de decisão? Em arbitragem, a gente pode ter discussões de mérito, quer dizer, eu posso ter condenações. O árbitro substitui o juiz até dizer quem está certo, quem está errado, que extensão está certa, está errado, dá uma ordem, uma condenação para que alguém faça, deixe de fazer, pague alguma coisa. O que o árbitro não tem, que continua monopólio da justiça estatal, e é assim no mundo inteiro, é violência, né? A violência é um monopólio do Estado. E violência é execução, não só, obviamente, violência física, violência patrimonial, né? Eu não consigo expropriar bens, eu não consigo levar a cabo o cumprimento de uma sentença arbitral com a autoridade do árbitro.
O problema é que os procedimentos não são, e isso está claro há muito tempo, os procedimentos nem sempre são tão bem cortadinhos para dizer, olha, exatamente aqui termina uma carga de cognição e exatamente aqui começa uma carga de cumprimento forçado. E com base em doutrina velha para um problema novo, o Poder Judiciário tomou a decisão, em um precedente específico do STJ, o Judiciário tomou a decisão de que seria impossível promover despejo por meio de arbitragem. O diagnóstico de que o despejo tem uma carga executiva está certo, mas o diagnóstico de que isso deveria ser impedimento para tratamento disso em sede de arbitragem está completamente errado. Assim. Não é novidade que o despejo tenha tratamento em sede arbitral. E o Judiciário passou por uma curva curiosa, antes desse precedente, o Judiciário passou por uma curva curiosa a esse respeito. Bem no comecinho, logo depois da edição da lei de arbitragem, todo mundo que é de contencioso viu a multiplicação de alguns agentes claramente inidôneos no mercado. Né? Todo mundo tem um cliente que recebeu uma cartinha Tribunal Arbitral de São Paulo com um brasão sugestivo de autoridade estatal tentando induzir as partes a erro. O mercado imobiliário não foi diferente. Algumas imobiliárias, alguns grupos de locadores montaram umas maquininhas de sentença ali, sem nenhuma independência, sem nenhuma seriedade, que no fundo eram quase que supressões do contraditório, ampla defesa do locatário, via de regra numa posição mais vulnerável, para dar despejos a toque de caixa por árbitros cooptados. O judiciário não é bobo, percebeu esse movimento e reagiu com muita violência, né, recusando o cumprimento dessas sentenças. Estava certo. O mercado evoluiu, alguns players de intermediação corretoras focadas em locação, com plataformas digitais, com assinaturas eletrônicas, até com garantia de pagamento de aluguel, dominaram o mercado ao longo dos últimos anos. A gente pensa naquela coisa da locação com cópia da declaração de imposto de renda e 2 fiadores com imóvel na praça. Nossa, sou uma coisa assim de uma vida passada, né? Mas esses modelos mais modernos, esses modelos mais dinâmicos, dependem de uma agilidade para remoção do locatário inadimplente, né, do locatário numa relação patológica, com muito mais agilidade do que o judiciário normalmente dá. É por isso que então se multiplicaram com câmaras menores, com câmaras arbitrais, né, menores, com procedimentos bastante desburocratizados, por e-mail, com notificações por e-mail, se multiplicaram cláusulas compromissórias aplicadas a ações de despejo. E em nenhum caso, nenhum locatário sofreu uma violência, uma ordem executiva direta de um tribunal arbitral ou de um árbitro único dedicado a uma ação de despejo. O que você faz é ordena o despejo, quando não tem um cumprimento voluntário, você leva isso a cumprimento forçado no Poder Judiciário. Então, o STJ, de novo, com base em uma premissa técnica que não está completamente errada, o STJ, as turmas de direito privado do STJ são muito qualificadas, mas com base em uma premissa técnica que não é completamente errada, teve uma aplicação quase que inocente do regulamento e criou um problema. Porque se eu não posso fazer nenhum manejo possessório, em sentido mais amplo, por meio de arbitragem, eu começo a ter problemas com ordens de toda a natureza. Toda vez que eu resolvo um contrato em arbitragem, o árbitro ordena a restituição das prestações, né, a devolução de coisas de uma parte a outra. Toda vez que eu me engajo, às vezes, num fechamento de operação, num M&A, emissão na posse fora do mercado imobiliário. Quer dizer, a ideia de tomar um bem e ordenar a entrega de um bem para o outro de maneira incisiva, até com aplicação de sanções, ela é cotidiana na arbitragem. Assim, a nossa expectativa é que o judiciário, dando-se conta disso, consiga desmontar. Né? Teve, assim, como desgraça é um animal que anda em manada, né? Teve um segundo dado normativo muito preocupante, que via de regra, o judiciário, a gente vive num país que é mais um continente que um país, o judiciário é muito diverso. Via de regra, o ponto de paragem mais seguro para disputas comerciais é São Paulo. Eu digo, meu sotaque ainda me permite falar isso sem bairrismo. E dentro de São Paulo, certamente os juízos mais especializados são as varas empresariais. Assim, essa foi uma iniciativa esplêndida e tem magistrados muito vocacionados que se dedicam com profundidade a compreender o mercado. Teve uma decisão muito recente, recusando a validade de cláusula compromissória em locação com base no CDC, Código de Defesa do Consumidor. E, de fato, tem uma proibição no CDC. De novo, o fundo normativo não está errado. O CDC se ocupa de arbitragem para excluí-la da dinâmica do consumidor, salvo por iniciativa do consumidor, mas são hipóteses quase só de manual, assim, sem nenhuma utilidade prática. Mas que isso não se aplica para a sede de locação, isso está muito bem estabelecido há muito tempo. Então, são 2 dados normativos de preocupação. A expectativa é que eles continuem como outlier
buyers e que a gente continue podendo se valer dessa ferramenta, porque ela é, sem dúvida, mais rápida. Para contratos complexos, ela é bastante desejável, a gente não deveria perder esse recurso no mercado. Mas eu acho que de toda forma, assim, continua sendo um assunto, né? Então, quando o cliente vem, o cliente questiona, não dá para falar, vai por esse caminho 100%, porque até por conta dessas situações mesmo, que bem fora da curva, talvez valha a pena aprofundar um pouquinho mais, entender o que se busca ali, quem são as partes e pensar direito se é arbitragem ou não é arbitragem, e é isso acho que vai no caso a caso, né? Essa é uma análise de custo-benefício que, infelizmente, os precedentes dificultaram. Então, você está absolutamente certo. Assim, esse é um exercício feito operação por operação. Tá bom. E operações maiores, eu imagino que a resistência do judiciário vai ser sempre menor, porque se coloca na conta que são players bem assessorados, não existe uma relação de subordinação ou de desequilíbrio de forças, então ambas as partes têm ali o poder de alterar qualquer tema do contrato, inclusive a cláusula de resolução de disputas. Então, quando eu saio de um cenário de contrato por adesão, de partes que podem ou não estar assessoradas de advogado e entro em um cenário de contrato negociado, paritário, muitas vezes feito por grandes escritórios, a chance de intervenção do judiciário, até mesmo no mecanismo de resolução de disputas, acaba sendo menor e reduzida. Acho que nesse ponto tem um outro assunto que dentro dos nossos contratos é também discutido, bem discutido, e aí a gente tem, acho que é mais um esclarecimento aqui para fazer, porque como é um assunto que é recorrente, a gente quis trazer aqui para conversar com vocês um pouquinho e entender o posicionamento do judiciário em relação a esse tema, que é a evicção. Em relação à evicção, uma das coisas que mais os clientes perguntam para a gente é quando a gente vai discutir esse tema num contrato, bom, vamos colocar logo, só que eu respondo por evicção, eu não quero aprofundar muito, porque chega lá eu começo a discutir se eu vou responder e por que valor que eu vou responder, a extensão da evicção, deixa seguir pela lei. Só escreve que eu respondo pela evicção. Várias vezes a gente acaba discutindo isso com uma ilusão da pessoa que, ao fazer isso, ela teria a evicção limitada ao preço do imóvel. Então, assim, só para deixar mais claro, a gente tem situações onde a pessoa está lá vendendo um terreno, mas está vendendo um terreno para uma construção gigantesca que vai ser feita lá em cima e que vai pegar o valor daquele terreno e multiplicar por 4, 5, 6 vezes o valor de venda, né? E qual é a visão de vocês em relação a essa postura dessa pessoa que deixa lá, não vamos colocar seguir de acordo com a lei, com essa crença? Porque eu acho que o judiciário já tem um entendimento pacificado de que não é bem assim que acontece, né? Eu chamaria de corajosa a postura do cliente que escolhe não pré-determinar o que vai ou o que não vai estar incluído no conceito de indenização por evicção, seja porque ele pode acabar pagando muito mais se ele for o vendedor, seja porque ele pode acabar recebendo muito menos se for o comprador. E assim, Débora, acho que o que não está claro para as pessoas que discutem isso, e para a gente talvez seja mais claro, a gente provoca essa discussão toda vez, é no sentido de que as decisões são de que o que você vai devolver não é o preço de venda ou o preço do ativo, mas o preço do imóvel no momento da evicção, certo? Exatamente. É o valor de avaliação do imóvel no momento em que a evicção acontece. E como a gente não consegue prever o imprevisível, que é o momento em que a evicção pode vir a acontecer, o imóvel, como você também trouxe, pode estar valendo muito mais, porque o empreendimento imobiliário que vai ser implementado pelo adquirente pode estar concluído, com unidades vendidas, imagina essa situação. Ou ele pode acontecer antes, num momento de início de investimentos ou até de demolição da construção inicial para a implementação do novo projeto, que leva a um valor menor do imóvel, às vezes até menor do que o que pode ter sido pago a título de preço. Então, é realmente uma incerteza muito grande para não se ter definida no contrato. E é uma discussão ingrata, né? Porque, assim, aí não tem, o cobertor é curto. Um lado vai querer discutir para um jeito e o outro do outro, e daí acho que para tentar evitar, as pessoas preferem não discutir. Mas o que, na nossa visão, é um erro, né? Porque aí você deixa, assim, de fato, o que você está fazendo é aumentando o seu cheque ou diminuindo sem nenhuma previsibilidade, né? A nossa dificuldade é que a disciplina de evicção está inserida em um contexto legal injustificadamente complexo. A gente tem, na falta de 4 tipos de descumprimento contratual. Você tem a modalidade, vamos dizer, mais tradicional, que é eu cumpro ou não cumpro o contrato, e ela se ramifica entre cumprir parcialmente ou deixar de cumprir parcialmente ou totalmente, de maneira temporária ou definitiva.
Eu tenho o cumprimento defeituoso, que é a de implemento ruim do contrato, então eu cumpri, mas faltou qualidade, ou o modo de execução não foi exatamente como a gente pactuou. Eu posso ter cumprido, mas o objeto da minha prestação, o objeto do contrato, tem um defeito que estava oculto e só depois ele transpareceu, retirando valor ou retirando utilidade daquele ativo. E, finalmente, eu tenho a evicção, que é eu cumpro, o objeto está perfeito, mas tem um problema jurídico que depois faz com que aquela riqueza, aquela vantagem econômica do contrato seja retirada do meu patrimônio. Esses 4 regimes têm regras, pressupostos e consequências diferentes. E o mais comum é que a gente trate evicção como se fosse a modalidade mais tradicional, cumprimento ou descumprimento, olhando para o preço do contrato. Não é assim que funciona. A gente está acostumado a olhar descumprimento contratual na primeira categoria, né, que é a Sim. mais comum mesmo, Uhum. fiz ou não fiz o que eu tinha que fazer. E aí o preço do contrato é um benchmark importante mesmo para a indenização. Quando você vai para a evicção, eu não estou olhando para o momento do contrato, eu estou olhando para o momento da perda do bem. E essa é uma aposta, assim, para ambas as partes, essa é uma aposta que parece não fazer sentido. Não tem porquê, na qualidade de vendedor, eu rolar os dados com a capacidade do meu comprador de valorizar aquele bem. Tem uma segunda camada de complexidade ainda, né? Porque a gente está discutindo, e esse é um problema super sério, que é o quanto eu vou pagar pela perda de um bem em evicção, ou quanto eu vou receber caso eu sofra a evicção tempos depois do fechamento do contrato. Mas tem uma segunda dimensão que é de quem eu vou cobrar. Sim. E aí, um pouco de maneira inexplicável, de novo aquela regra, né? O judiciário olhando para uma premissa teórica que faz sentido em tese, mas aplicando de maneira um pouco inocente ou limitada em concreto. Evicção, eu estou reequilibrando os pratos do contrato, né? Eu te paguei o preço, recebi o bem, e em um dado momento, posterior ao fechamento, eu perco o bem, eu devo receber o valor daquele bem, o equivalente atual do preço, que é o valor daquele bem que foi retirado do meu patrimônio. Como você está olhando para reequilibrar pratos de uma relação contratual, o judiciário permite que você maneje uma pretensão por evicção só contra o seu vendedor. O que muita Ainda que o gente não causador... sabe, né? Pois é. Ainda que o causador dessa perda, ainda que o devedor da dívida remota, que foi contaminando a cadeia de alienações, seja mais distante. Né? É verdade, assim, nem sempre é simples você trazer para a mesa, no momento da estruturação da operação, um proprietário mais remoto do bem. Mas a gente fez isso recentemente, né? A gente tinha uma operação complexa, tinha obrigações continuadas do vendedor remoto para o nosso vendedor, né? Para o comprador / vendedor para o nosso cliente. Fazia sentido que essas relações fossem trianguladas e a gente buscou segurança nos 2 critérios. Né? A gente buscou segurança na precificação de eventual evicção e a gente buscou segurança de quem a gente poderia cobrar, trazendo todo mundo para a mesa. Então, a capacidade de conjugar esses vetores, que é qual vai ser o pool de responsáveis e vamos negociar sobre quais os critérios específicos de indenização, se a gente tiver uma perda parcial ou total desse bem no futuro, trazem muito mais segurança. Assim, no fundo, acho que a gente volta para o começo da conversa, né? Não endereçar o problema pode dar uma ilusão de resolução, mas ela é só uma ilusão e o único jeito de se descobrir que está iludido em matéria de precificação de risco é sofrer o resultado do risco materializado, não é uma boa estratégia. E aí acho que agora a gente poderia falar de uma decisão recente que teve de build-to-suit, que é mais um alerta para os nossos clientes, né? Acendeu uma luzinha vermelha, a gente não sabe se está todo mundo em dia com o pensamento e com a decisão atual do STJ. Vocês poderiam só contar para a gente, assim, de uma maneira mais didática aí para o pessoal que estiver assistindo entender qual é a nossa recomendação e qual foi a decisão recente que a gente discutiu? Acho que a gente pode começar com a recomendação. Se o seu contrato de build-to-suit é pré-2012, que foi o momento em que se inseriu na lei das locações algumas previsões específicas para essa modalidade contratual, talvez seja a hora de negociar um aditivo, talvez seja a hora de sentar e conversar com a contraparte. E por quê? Essa alteração legislativa previu expressamente que nos contratos de build-to-suit, dentre outras provisões, é lícita, é válida a cláusula de renúncia à ação revisional. Até em decorrência da lógica desse tipo de contrato, em que o que se chama de aluguel não remunera só a posse, remunera o investimento feito para adequação do imóvel. Esse precedente do STJ, ele discutiu um contrato que era de 2007, então 5 anos pré-alteração da lei, que não continha uma cláusula de renúncia revisional. O tribunal entendeu, então, que era possível a revisão do contrato e estabeleceu alguns critérios para que se
seja possível a revisão de um build-suit. Então, um deles é a ausência da cláusula com renúncia à ação revisional, a possibilidade, e esse é o ponto mais complicado da decisão, de se separar o que remunera o investimento do que remunera a posse, e a comprovação da desproporção entre o valor pago e o valor de mercado daquele bem. E por que isso é complicado? Essa separação muitas vezes é muito difícil se quantificar qual foi o risco que o proprietário, ou quem ocupa a figura do locador, incorreu ao se capitalizar no mercado para poder adaptar aquele bem. Muitas vezes é difícil também determinar o que é a recomposição do investimento versus o que é o lucro esperado por aquele locador quando ele faz esse tipo de investimento. Então, essa separação ela é muito artificial. Ainda que se faça um laudo pericial, uma análise técnica, vai ser um número que muitas vezes não vai refletir a realidade. E a comparação com um outro imóvel de mercado, para se dizer se aquele preço está acima ou abaixo, também é muito difícil. Porque eu tenho um imóvel personalizado, adaptado às minhas necessidades, que não pode ser simplesmente substituído. O locatário não pode levantar embora e alugar o imóvel da outra esquina. Vai demandar uma obra, uma adaptação. E vamos combinar que nos contratos de build-to-suit o que a gente espera é que eles sejam longos, né? Então, apesar de a gente estar falando do contrato aí de 2007, isso não é uma coisa distante da nossa realidade, aparecer contratos antigos assim e que talvez não tenham sido editados, porque ninguém nem parou para pensar que com a mudança da lei em 2012 eu devesse fazer alguma coisa para escrever o que a lei falou que agora eu poderia fazer e não fiz, né? E esse contrato, ele tinha uma vigência até 2025, então ele realmente era muito longo. O STJ entendeu que estavam presentes os requisitos da revisão, foi feita uma revisão que tem um impacto muito grande no dia a dia desse contrato específico. Então, isso acendeu uma luz para que talvez os clientes tenham que parar, dar uma olhada nos build-suits vigentes para verificar especialmente os antigos, né? Se tem ou não a cláusula de renúncia e se não seria interessante renunciar a isso ou até mesmo tentar precificar o que é né, até que ponto eu posso, até que parcela, até que mês eu estou amortizando o meu investimento e até que mês não. Difícil, mais difícil. Mas de todo modo, o que eu acho é que, assim, mesmo antes de ter essa recomendação e mesmo antes da lei permitir, a gente já, pelo menos nos nossos contratos aqui, colocava a renúncia, né? Sim. Não estava na lei, mas a gente acabava colocando. Mas não é raro a gente ver uns contratos que, de fato, isso passou batido, né? Passou embaixo do radar, ninguém fez nada, e aí a gente não esperava que uma decisão dessa pudesse vir nesse sentido. Acho que essa é a surpresa, né? Em matéria de mercado imobiliário, acho que eu vou correr o risco de pregar conversão para o coral da igreja aqui, quando eu digo que é óbvio que a decisão está errada, né? A decisão está errada por muitas camadas. E aqui, diferente do que a gente falou em outros casos de precedentes, olha, está partindo de um ponto de vista técnico até razoável, mas chegou a uma conclusão equivocada. Aqui está tudo completamente errado. Build-to-suit não é locação, né? Build-to-suit desde sempre foi contrato socialmente típico. Nunca teve sujeito a revisional, a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro por revisão. É uma exceção no direito privado brasileiro, ela se aplica só quando o tipo contratual tiver previsão legal expressa. Build-to-suit não é locação, não tem essa previsão. Então, independentemente da cláusula, de novo, o STJ está errado quando faz isso. Não dá para rever build-to-suit, nunca deu para rever build-to-suit. Quando a legislação faz essa mudança, ela faz essa mudança para fins de clareza. Exato. Ela diz, olha, se tem um debate doutrinário, e tinha um debate doutrinário que terminou bem resolvido, mas se tem esse debate doutrinário, não precisa mais ter. Está dito expressamente na lei. Então, olhar para a lei como um ponto de clivagem para dizer, a partir de agora não precisa, mas antes precisava, é um erro de diagnóstico. Mas vamos supor que não, tá? Vamos supor que fosse em tese possível. A ideia de que você possa, na qualidade de juiz, se intrometer na alocação de remuneração das partes, para dizer, com base no seu estudo financeiro, a partir daqui termina a remuneração do investimento, a partir daqui começa o pagamento só de locação, é totalmente equivocado. Quer dizer, o diagnóstico econômico, ele pode ser feito por 10 peritos que vão dar, eu tenho absoluta certeza, 10 diagnósticos diferentes. Exato. E nenhum deles vai ser remotamente conectado com o que aconteceu na mesa. E aqui, em matéria pode ser judiciário, pode ser arbitragem, o julgador faz um grande serviço quando ele não vira negociador no lugar da parte. O julgador é bom de julgar, quem é bom de negociar é quem faz negócio. Então, o STJ, infelizmente nesse caso, colecionou erros técnicos e de impacto econômico muito importantes. Se essa porta estiver aberta no contrato, é a hora de fechar. Felizmente, ainda é
um precedente, não é um precedente, ele é ainda isolado, mas ele é fruto de um debate que não foi casual da corte, não é aquele precedente que passou um pouco batido pelas rachaduras ali procedimentais e a gente sabe que ele é fácil de reverter. Ele é um precedente que teve um debate, que teve amadurecimento na reflexão. Felizmente é ainda mas inspira cuidados, inspira prevenção se houver oportunidade para isso. Muito bom, a gente já tem orientado os nossos clientes nesse sentido. Bom, pessoal, com isso a gente encerrou aqui a nossa discussão. Obrigada, foi ótimo. Acho que a gente conseguiu passar por todas as discussões cotidianas que a gente tem. Como eu falei, eu espero ver a evolução, principalmente dessa questão das certidões, a dispensa das certidões, concentração dos atos na matrícula. É um pleito antigo do mercado imobiliário diminuir a extensão da diligência que a gente faz. A gente sabe que é custosa e todas as outras questões que a gente trouxe aqui que são tão relevantes para a gente no dia a dia, né? Eu agradeço muito vocês dois, foi ótimo. E obrigada ao pessoal que acompanhou a gente. Esse é um dos nossos Radar Lefosse. Vamos ter outros. Acompanhe a gente.